No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre as 5 maiores tendências aí para o Instagram em 2024. Bom, eu falei aqui no canal esses tempos atrás sobre as mudanças aí no YouTube para 2024 e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as mudanças, as tendências aí para 2024, mas no Instagram. Então, fique atento aqui nesse vídeo porque nós vamos dar aqui insights muito legais para você já estar por dentro aí do que precisa para produzir os seus conteúdos para o seu Instagram. Eu sou Priscila Braghini, sou social media. E aqui nesse canal você encontra conteúdos relacionados a isso, redes sociais, Instagram, YouTube, produção de conteúdo. Então não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu joinha, ativa o sininho aí para não perder nada, que toda semana tem conteúdo aqui para você. Então o ano que vem vai ter algumas mudanças aí para o Instagram, a Meta já anunciou essas mudanças e eu sugiro você pegar seu papel, sua caneta aí e anotar essas mudanças, porque eu tenho certeza que se você seguir aí esse padrão, o ano que vem seu Instagram vai bombar, você vai realmente alcançar aí os seus objetivos, porque o Instagram vai estar trabalhando ao seu favor se você estiver fazendo aquilo que ele quer. Bom, a primeira grande tendência aí para 2024 que a Meta já anunciou é os conteúdos recorrentes. Como assim? Bom, você criar tipos de quadros no seu perfil. Por exemplo, digamos que você é um influenciador aí ou é uma pessoa que tem um canal sobre alimentação saudável. Então, todas as terças-feiras você vai fazer uma live produzindo, preparando algum tipo de alimentação saudável para a sua audiência. Então, isso vai ser um conteúdo recorrente. Toda terça-feira vai ter uma live onde você vai estar mostrando algum alimento aí, a produção de algum alimento, para a sua audiência. Isso são conteúdos recorrentes, ou você fazer aí uma série relacionada a algum assunto do seu nicho. Então você fazer um conteúdo recorrente que vai fazer com que a sua audiência esteja assistindo esses conteúdos independente do algoritmo. O algoritmo entregando ou não, a sua audiência já sabe, já está educada que toda semana tem uma série lá de algum assunto que você está trabalhando com a sua audiência. Então eles mesmos vão lá procurar esse Reels, esse post relacionado a esse assunto que você quer trabalhar. Então, conteúdos recorrentes vai estar em alta. Então, fique atento aí se você quiser produzir uma série de Reels relacionada a alguma coisa do seu nicho, porque isso vai estar muito em alta em 2024. Porque as pessoas, elas gostam muito, de ver assim parte 1, parte 2. Então, quando você faz assim Reels que tenham continuação, as pessoas elas tendem a procurar a continuação. Digamos que você aí é um nicho de maquiagem, por exemplo. Então, toda semana você vai postar um Reels lá explicando sobre como maquiar alguma área do seu rosto. Então, na terça-feira, toda terça-feira tem Reels novo de maquiagem. Então, nessa terça vai ter um Reels explicando como você fazer a maquiagem dos olhos. Na outra terça-feira vai ser sobre iluminador. Na outra terça-feira vai ser sobre pele, sobre base, como preparar bem a sua pele. Enfim, é uma sequência. Então, as pessoas elas gostam disso, Se você é um perfil que trabalha com uma área de livros, por exemplo, você trabalha aí, o seu nicho é livros, você fala sobre isso. Então, toda terça-feira, toda quarta-feira, você tem um Reels novo lá com resenha de algum livro que você está lendo. Então, isso educa a sua audiência a procurar esses conteúdos. Se você fala que vai ter parte 2, que vai ter continuação, as pessoas elas tendem a esperar, a procurar a continuação disso. Então ajuda muito na entrega dos seus conteúdos, E o Instagram ele quer que você mantenha os usuários dentro da plataforma. Outra tendência que vai continuar muito em alta em 2024 é os stories. Os stories contando uma história. Não é à toa que o nome, é stories, porque tem a ver com uma história. Então você contar uma história, fazer um storytelling nos seus stories. Então isso vai continuar como tendência. Então a ideia aí é que você faça 3, 4 stories, contando uma história para a sua audiência. E se você quiser contar mais de uma história ao longo do dia, algum assunto que você esteja querendo falar com a sua audiência, então você grava aí 3, 4 stories, coloca um stories no meio que não seja relevante, que não seja sequência, pode ser uma foto, pode ser algum momento do seu dia, pode ser
um repost de alguma coisa, e aí depois, se você quiser contar uma outra história, né, digamos que de manhã você conta uma história aí de algum assunto que você queira falar, aí à tarde você queira fazer outro. Então você divide no meio esse assunto para não ficar confuso para sua audiência, então coloca um outro story no meio para separar as duas coisas, e aí à tarde você grava aí mais um novo storytelling, né, de 3, 4 stories sequenciais. Então sempre contando uma história, sempre conversando com a sua audiência, um assunto que retenha ela ali, né? Faça ela querer assistir todos os stories que você está contando, né? Porque é algo que vai ser sequencial, que não termina só em 1 minuto, mas que quem acompanha ali vai ver que tem mais coisas depois daquele, né? O legal também é você mudar o cenário, né? Então, se você tá contando um story de manhã, fazendo um storytelling de manhã num lugar, num fundo, então quando você for mudar de assunto, conversar sobre outra coisa, fazer um novo storytelling com a sua audiência, você mude de ambiente, grave com outro fundo, que isso também ensina a sua audiência, né? E ela vai prestar atenção naquilo que você está falando, porque mudou o cenário, mudou o assunto, mudou aquilo que você estava falando, então vai fazer com que a sua audiência preste atenção. Outra coisa que também é tendência para 2024 é você mostrar qual é a sua promessa no Instagram. Então, quando as pessoas elas entram aí na sua bio, elas veem ali qual é a sua promessa, né? Aquilo que você promete entregar para elas, né? Se você é um produtor de conteúdo, então você tem que entregar alguma coisa aí para sua audiência, né? No meu caso, conteúdos relacionados a Instagram, redes sociais, né, a social media. Então eu ajudo as pessoas nesse sentido. Então as pessoas têm que entender que o conteúdo que eu vou entregar para elas está relacionado com aquilo que está na minha bio, para que elas continuem ali acompanhando aquilo que eu disse que iria entregar. Então todos os assuntos que a pessoa for encontrar no seu perfil precisa estar relacionado com a promessa que você disse que vai entregar para elas, porque as pessoas não vão seguir se não fizer sentido para elas. Então aquilo que você promete, você precisa entregar. Então no seu feed precisa ter assuntos relacionados com aquilo que você disse que você vai entregar para sua audiência. Os seus stories também precisam ser conectados com o assunto que você disse que você vai entregar para sua audiência. Se é um assunto de ensino, né, que você educa a sua audiência em algum assunto importante, as pessoas precisam encontrar isso ali no perfil. Não adianta você falar que você faz uma coisa e quando ela for entrar no seu perfil, ela não encontrar esse conteúdo ali. Então precisa fazer sentido. A promessa precisa estar relacionada com o conteúdo que está sendo entregue no perfil. A próxima tendência, então, para 2024 são os carrosséis estratégicos. Bom, a gente sabe que os Reels são a maneira de você alcançar novos seguidores. Isso é fato. Preciso mais falar sobre isso aqui. Os Reels, eles alcançam novos seguidores. Mas os carrosséis, eles engajam os seguidores que já estão no seu perfil. Então você precisa criar aí carrosséis estratégicos para os seus seguidores acompanharem você ali ao longo do seu feed, ao longo da semana, daquilo que você vai postando. Então você precisa pensar aí numa capa que seja estratégica para atrair a sua audiência, para que ela continue ali. E não somente a primeira capa do feed, a primeira imagem que a pessoa for ver, mas também a segunda capa do feed. Por quê? Porque se a pessoa viu a primeira capa do feed e aquele conteúdo ela não achou interessante, ela não acompanhou ali passando para o lado no carrossel, o Instagram, na próxima vez que ela for entrar no perfil dela, que ela for abrir novamente ali, vai aparecer a segunda capa para ela, porque se ela não curtiu a primeira, vai mostrar a segunda, para que talvez chame a atenção dessa pessoa para ela curtir aquela publicação ou comentar naquela publicação. Então não basta você estar atento somente à primeira capa do carrossel, mas a segunda capa também, porque se a pessoa não curtir na primeira capa, muito provavelmente o Instagram vai entregar para ela novamente esse conteúdo a partir da segunda capa, para que talvez chame a atenção da sua audiência e ela queira curtir e comentar, né? Engajar ali naquele carrossel. Então você precisa estar atento a isso, que seja atrativo, que chame a atenção, que as pessoas se sintam impelidas ali a deslizar o dedo e acompanhar o restante, né, da publicação que você fez ali. Bom, tá gostando desse conteúdo? Vou para a última dica aqui, mas antes disso, não se esquece de deixar o seu joinha aqui se esse conteúdo está sendo relevante para você. Bom, a última dica é interagir com a sua audiência. Isso vai continuar
sendo em alta e você precisa interagir. Responda os directs, né? Interaja com a sua audiência, responda os comentários nos posts, interage de uma certa maneira, com carinho com a sua audiência. Se alguém marcou você em alguma coisa que você mostrou para ela, que você ensinou para ela, reposte, né? Seja caloroso aí com a sua audiência, né? Generoso com ela, porque isso vai fazer com que as pessoas continuem ali engajando com você, interagindo com você. É dessa forma, né? A reciprocidade, a gente precisa trabalhar isso, né? No nosso perfil para que as pessoas continuem ali. Tá legal? Bom, eu espero que essas dicas tenham te ajudado aí a pensar um pouco mais na estratégia para o seu perfil em 2024 e que realmente você coloque em prática todas essas dicas para ver aí o seu perfil só crescer, tá bom? Então eu te espero na próxima. Até mais!